Convido agora, então, o senhor Danilo Veloso, secretário de Tecnologia, Inovação e Projetos de Pindamonhangaba, para apresentar Achando o Dinheiro para o Smart City, implementado aqui, certificada. Todo mundo vai falar, né? Olá a todos, obrigado. Eu estou aqui com 50% da minha energia, tá? Há um dia atrás eu estava no hospital. Mas compromisso dado é compromisso cumprido, né? Que eu tivesse que vir arrastado, eu vim. Tá? Então, obrigado pelo convite, José Marinho. Vou falar um pouco aqui de Pindamonhangaba. Quando a gente fala de Smart City, a gente sempre fala assim, tá bom, como é que eu faço? Eu preciso de dinheiro para fazer isso. Então, essa é a maior dificuldade, né? Achar o dinheiro dentro do dinheiro. Essas são as palavras do nosso prefeito, Israel Domingues. E o que nós fizemos? Nós fizemos uma série de ações que fizeram um autofinanciamento da implementação da cidade. Eu costumo dizer que tudo começou com impressora, e eu vou falar um pouquinho aqui disso. Então, quando a gente fala de cidade inteligente, a gente precisa de investimento. Para ter investimento, você precisa ser confiável. A todos os gestores aqui, às vezes eu sou muito claro e objetivo, pode ser meio abrupto, mas não tem outro jeito de falar. Mas quando a gente senta na cadeira de gestão pública, a primeira coisa que as pessoas pensam da gente é: você é corrupto. A primeira pessoa. E isso é uma cruz a ser carregada. Então, já que existe essa cruz para ser carregada, vamos combater ela. Como que você combate isso? Com transparência, com governança. Então, eu não sou da gestão pública. Eu já não posso mais falar isso, porque eu já estou há 4 anos, né? Mas eu não tenho carreira desenvolvida na gestão pública. Eu tenho carreira no mundo corporativo. Fui gestor executivo do Grupo Votorantim. Antes de vir para a prefeitura, eu fazia exatamente a mesma coisa. Eu era gerente de projetos de tecnologia aeroespacial. Então, exatamente o que eu faço agora. Então, assim, como é que você traz essa cadência, essa transparência, essa confiança para o meio público? Então, o primeiro ponto é fazer a máquina pública funcionar igual uma empresa. Tem que ter performance, tem que ter otimização. Não é ficar pedindo dinheiro toda hora para fazer as coisas. Você pode apertar as engrenagens, torná-la ela mais otimizada e, com isso, fazer o financiamento. Então, a gente foi buscar no mercado frameworks, modelos de trabalho, que em qualquer parte do mundo você vai ser reconhecido como uma cidade inteligente. Então, eu estou falando basicamente da ISO. Qualquer parte do mundo você vai ser reconhecido. Então, não é Smart City for XPTO, Smart City for portal tal, Smart City da empresa X. Se você for no Google, procurar Smart City, você vai ver um monte de definição. Agora, por que nós estamos fazendo isso? Para poder a cidade crescer, para poder ter serviços melhores para a população. Então, a gente buscou uma forma do investidor, aquele que faz a cidade crescer, enxergar a gente e falar: olha, esse tem transparência, esse tem governança. Então, eu posso depositar o meu dinheiro nesse banco que tem controle, porque ele não vai sumir, pelo contrário, ele vai crescer. Então, é por isso que nós fizemos isso. Como existem várias definições, então, na dúvida, a gente está fazendo todos. Por quê? Porque daí você cria um modelo híbrido de trabalho reconhecido por qualquer instituição. Hoje já se fala do BID, do CAF, em utilizar esses modelos como uma forma de te cobrar menos juros dos financiamentos. Então, é uma forma também de conseguir juros menores, dinheiro mais fácil para a cidade. Então, por isso que nós fizemos tudo isso. Como que isso se encaixa dentro de uma estratégia? A gente fala dos frameworks, então da conformidade, que eu acabei de falar. O segundo ponto, a ciência de dados, porque nossas decisões não são tomadas em achômetro, é fato e dado. E eu aprendi na minha vida que contra fatos e dados não há argumentos. Então, as nossas decisões são tomadas em evidências. Eu sempre cito esse exemplo, que é um exemplo bem didático. Como é que você faz o planejamento de construção de creche? É com
com base na reclamação. Preciso de uma vaga. Só que aí a Inês é morta já. Já é um problema. Já está acontecendo. Como é que você faz isso de maneira antecipada? Essa ideia surgiu do nosso amigo aqui, Hugo. Como é que você faz isso de maneira antecipada? Olhando a natalidade. Então você tem que buscar na base da saúde para poder olhar como que está a demanda de natalidade para você prever onde você vai construir sua creche. Tem um livro muito bom chamado Freakonomics, né? Então é um livro para todo cientista de dados ler, que são os comportamentos chegados às conclusões. Então, a gente nós construímos um data lake onde nós cruzamos todos os dados para poder tomar decisão. Na sala do prefeito tem um BI que é atualizado 2 vezes ao dia com os números da cidade. Então eu vou falar em alguns números. Não estou falando, a palestra não é nessa linha, mas para vocês entenderem. Nós crescemos 20% ao mês em arrecadação. Nós duplicamos a nossa exportação. Nós somos hoje a 2ª economia do Vale. Caso alguém tenha dúvida, entra lá no Comexstat do governo federal e aí você vai ver os números. A gente só perde exportação para Ilhabela. Ilhabela é petróleo, aí não dá para concorrer, né, cara? Então, mas assim, em termos de produção de valor, Pinda ganha. Então, assim, eu creio que ao final do ano, São José dos Campos ultrapassa, até porque eu trabalhei na Embraer, eu sei que os faturamentos de aeronaves acontecem mais para o final do ano, né? Que segue um modelo de fechamento contábil europeu, americano. Então, tende, mas assim, menos que o 2º lugar a gente não vai ficar. Então, essas ações fizeram com que a iniciativa privada fosse investindo na cidade e, consequentemente, a arrecadação vai aumentando e, consequentemente, a gente vai tendo mais dinheiro para investir. E, por último, a inovação. A inovação para nós é tirar aquele modelo de sempre foi assim. Não vou mudar. Mas a inovação não é tecnologia. A gente está falando de fazer a coisa da forma diferente. Quem diz que eu tenho que ter dinheiro para implementar determinadas coisas? Eu posso inovar com chamamento, com modelos de participação privada, enfim, tem N ferramentas para serem feitas, onde você consegue implementar isso. Então, tenho vários exemplos, né, de economia circular, né, de próprio pagamentos eletrônicos, né, que fizeram com que a gente tenha uma antecipação financeira. Enfim, a gente quer entregar as iniciativas para a iniciativa privada. Por quê? Quando você tem um foco no crescimento econômico, naturalmente você cresce. Ou seja, um empresário, né, o lucro não é um pecado, mas é o empresário que contrata as pessoas para trabalhar. Então, portanto, ele tem um papel fundamental na economia da cidade. É ele que traz o ganha-pão de todos. E por isso a gente tem que respeitar. Por isso que a gente tem que pavimentar o terreno, né? Estender o tapete vermelho para a iniciativa privada para fazer a cidade crescer. Enquanto nós formos obstáculo da iniciativa privada, a cidade não cresce. Então, investimos fortemente na otimização da máquina pública. Eu vou trazer alguns números aqui. Antigamente, demorava lá 60 dias para uma inscrição municipal, um alvará, né? Uma inscrição municipal hoje demora 5 minutos. Uma certidão do uso do solo é automática. Um projeto de condomínio complexo, 6 meses para ser aprovado. As demais cidades do Vale, 2 anos. Então a gente está falando de uma queda dos números, né? Nesse caso, bons, que só fazem o empresário olhar e falar, eu vou investir em Pinda, porque lá eu consigo aprovar o meu projeto rapidamente. Eu não tenho alguém aqui criando problema para gerar facilidade. Nós eliminamos todos os atravessadores da demanda até a decisão. Ou seja, eu vi o prefeito falando aqui, né, eu não estava aqui antes, né, acho que é o Chico, sei lá. Esse cara foi expurgado de Pindamonhangaba, porque ele nem participa do processo. Então, assim, por quê? A automação é para tirar o que não gera valor. O foco é atender a população. O servidor tem que atender a população e gerar um bom serviço. Qualquer outra coisa deve ser automatizada. E eu não estou falando de digital, eu estou falando de revisão de processo,
forma de pensar, mudança de comportamento. Ok, até aqui? Primeira questão, redução de risco. Se existisse um rating de investimento, né, um fator aí, Pindamonhangaba estava na vantagem, porque a gente reduz e tem toda a transparência. Ao final, vou mostrar uma ferramenta como exemplo. O segundo ponto, decisões corretas. Quando a gente fala de fatos e dados, não tem argumentos. E o segundo é o fazer diferente. Então, a estratégia tem esses pilares para a transformação digital do município. Ok, 10 minutos. Aqui uma escalada. Como é que a gente fez todo esse investimento? Tudo começou com impressora. Gastávamos 4 milhões de toner na prefeitura. Fora o dinheiro de comprar impressora, fora o dinheiro da manutenção, enfim. 4 milhões por ano. É um absurdo isso. A gente fez um outsourcing de impressão por 400 mil ano, com tudo incluso. Então achamos 3 milhões e meio. Bom, achados 3 milhões e meio, fomos lá com um ponto. Sim, por que demora tanto essa... Não é possível que as respostas sejam tão demoradas. Fomos atrás de uma ferramenta de BPM, né? Uma ferramenta para processo, automação de processos. Implementamos a ferramenta, né? Licitamos, 500 mil ano. Retorno, mais 20 milhões. Achamos o dinheiro para continuar. Aí nós tínhamos lá um gasto com contratos de telecom de 450 mil mês. Só que assim, com 16 câmeras de monitoramento na cidade, velocidade baixíssimas, acho que era 10 mega. 10 mega, Bruno? Balança aí para não mentir sozinho. Entendeu? 10 mega de velocidade, prédios públicos nem todos atendidos, sistema de telefonia obsoleto, método de tarifação obsoleta, né? Enfim, Wi-Fi nas escolas foi comprado, não tinha manutenção, eram 5 pontos de Wi-Fi público na cidade. O que a gente fez? A gente reescreveu o contrato. Hoje a gente tem 110 pontos de Wi-Fi público, 187 prédios, 100 MB de velocidade, telefonia ilimitada, todas as escolas com Wi-Fi público, firewall, enfim, a gente gasta 440 mil por mês. Ou seja, em alguns casos nós tivemos redução de 90% do custo. Vou dar um exemplo, a câmera era 1.240 o link, 1.650 a câmera, por volta de 3 mil de custo. Hoje essa mesma câmera custa para mim R$299 por mês. Um poste com tudo. Quebrou, a empresa vai lá e coloca no lugar. Então, a mudança de mindset não é do Gollum lá do Senhor dos Anéis. Eu precioso, eu preciso ter CAPEX, eu preciso ter serviço prestado. A prefeitura não é uma empresa de consertar computador, não é uma empresa de consertar carro. A prefeitura está ali para atender o município. Então, o resto deixa na mão de quem sabe fazer bem e cobra barato. Então, é assim que a gente foi e achou mais 60 milhões de investimento. Então, ao total, em 3 anos, eu estou há 4 anos na prefeitura, mas em 3 anos a gente achou 120 milhões de economia para o cofre público. Sabe quanto que a gente investiu nisso tudo? 62. Então, ainda tem dinheiro para fazer mais coisas. Só sei que esse dinheiro viraram outras coisas. Investimento na educação, investimento na saúde, enfim, em outras áreas. Desde que a gente implementou o BI, né, a gente não precisa, quem é gestor público sabe o que eu estou falando, sair correndo no fim do ano para gastar dinheiro por causa dos 25% da educação. A gente faz isso já em fevereiro, porque a gente já tem uma análise preditiva de como vai fechar o orçamento. Então a gente consegue se planejar. Ok, até aqui? Acho que isso dá um pouco do como achamos o dinheiro. Aqui alguns resultados. Aqui desatualizado, só está em 100, mas caso tenha dúvidas, fatos e dados. Cada iniciativa, quanto custou, o que tem tracinho foi que a iniciativa privada pagou. Como que a gente calculou, né, os gastos lá, por exemplo, em processo eletrônico? Caso alguém tenha dúvida, está aqui, ó, fatos e dados. 5 centavos por papel, 3 centavos em impressão, o custo do transporte, o motorista. Como é que eu cheguei nisso?
Peguei o salário dele, dividi por 160 e vi quanto gastou. Memorando, comunicação, enfim, total comunicação, multiplicava por quanto a gente imprimia, chegamos no valor da economia. Fora a velocidade, que é um ganho intangível. Né? Intangível no tempo, mas o valor agregado que ela leva é uma coisa que a gente não consegue, mas percebe pela satisfação de quem interage com o serviço público de Pindamonhangaba. 100% da nossa operação é digital. Durante a pandemia, enquanto as cidades paravam, a gente trabalhava. Aqui um outro caso, né? Um business case aqui de energia, economia com energia e água. Né? Todas as contas são monitoradas de forma inteligente. Payback no 7º mês. Olha o tipo de investimento. Um investimento desse, se eu fosse colocar dinheiro, eu falo, na hora. 7 meses para retornar o investimento. Então, aqui o que eu estou mostrando é que todo foi medido, todos os projetos têm business case. E qual que é o resultado disso? Crescimento da exportação. Hoje nós estamos na 25ª posição do Brasil. Veja, a gente está competindo com gente muito grande. Até então, quem era Pindamonhangaba na fila do pão? Hoje, nós somos a 2ª cidade certificada como inteligente do país. Então a gente tem que pensar grande. Né? E a outra aqui é a tela do BI, mostrando as análises preditivas do crescimento de 20% ao mês. Então aqui, deu uma notoriedade, aqui o prefeito estava lá em Taiwan, eu não apareci porque eu estava tirando a foto, lá com o prefeito de Ribeirão Preto, né, o prefeito de Guarulhos. Quando que Pindamonhangaba ia estar nesse meio? Mas nós fomos convidados por Taiwan para estar lá. Depois ele no consulado americano, né? Quem já fez negócio com os Estados Unidos sabe como é difícil, né? Lidar com o americano não é fácil, não. Então, assim, ó, fomos convidados, o prefeito esteve lá e temos outras interlocuções com outros países. Então, é dessa forma que a gente faz a cidade virar inteligente. Não é só digital, é usar o recurso de forma inteligente. Aqui um pouco dos IoTs espalhados pela cidade. Veja que até na zona rural eu tenho Wi-Fi, né, o que dá um fator precursor, né, de ser ali o early adopter, né, de ter, né, interligação na zona rural, para a gente poder pensar nessa inclusão, pensar o produtor rural usando dos recursos. Nós fizemos uma Ideatum há uma semana atrás, na FATEC, para eles pensarem em soluções para escoamento da zona rural. E isso vai ser utilizado. Então, estamos integrando todos os atores da sociedade. Aqui eu não vou falar de todas as soluções, mas depois eu compartilho essa apresentação com vocês. Né? Tudo que foi implementado de alta velocidade, Wi-Fi, telemedicina, pagamento eletrônico, inteligência artificial, enfim, tudo que tem aí. Mesmo fazendo isso tudo, eu não acho que a gente usa 100%. Dá para apertar ainda mais um pouco. Eu sempre falo para a minha equipe, eu acho que você consegue ir um pouquinho mais longe, né? Acho que dá para se apertar, vai um pouquinho mais, né? Então, assim, um pouco das soluções, aqui eu não estou para falar das soluções, mas da forma com que a gente conseguiu fazer. E aí, qual o recado para o stakeholder externo? Uma cidade que não tem essas práticas, ela equivale àquele carro velho. Todo mundo sabe o que é TCO, né? Que é o custo total de propriedade, são todos os custos envolvidos. Né? Então, assim, você paga pelo computador ou pelo uso do computador? Você paga pela manutenção, então você tem que somar todos esses custos. Isso significa o TCO. São todos os custos envolvidos. Então, assim, um alto TCO, payback demorado, né? Retorno do investimento, demora porque a cidade não ajuda. Burocracia e sem foco, né? É aquele famoso cenário assim, a prefeitura é o lugar onde tem gente para tudo, né? Parece toda hora lá vendendo uma solução inovadora. Ah, olha aqui, agora eu tenho um alfinete mágico, agora eu tenho uma vez tem um cara lá que falou, eu tenho um programa muito bom, ele manda mensagem de massa, isso se chama WhatsApp, né? Daí assim, não, mas o meu gerencia aqui, é WhatsApp, né? Eu lembrei lá daquele filme Estagiários, né? Tipo, não, o meu é on the line.
né? Mas isso é Instagram, não, o meu é underline. Então, assim, na prefeitura é o cara que ele dá um outro nome e fala que é inovador. E aí a gente parte para um cenário de velocidade, onde eu tenho um baixo TCO para o investidor, payback rápido, atendimento rápido e foco no investidor. Vejo nas minhas palavras, eu coloquei o cidadão e o investidor no mesmo centro. Então é isso que nós fazemos em Pinda na prática. Quem quiser conhecer, pode ir lá. Desafio todos a conhecer, eu mostro isso, não é uma fala. E aí, como é que a gente consegue continuar crescendo? Agora eu já estou falando de visão futura. Qual que é o problema de Pinda? Nós ganhamos muito dinheiro, mas a gente não gasta em Pinda. Não sou eu, né? Eu sou funcionário de Pinda. Mas eu perguntei para uns empresários lá, o Julinho, que está na Câmara representando aqui, falei assim, onde você gasta o seu dinheiro? Onde você gasta o seu dinheiro? Aí todo mundo vai com vergonha. Veja, eu falei isso na associação comercial. Onde você gasta dinheiro? Ah, eu vou em Taubaté, né? O cara com vergonha. Né? Eu falei, caramba, você está cobrando que a gente vista na cidade, mas você não gasta na cidade. Eu tenho vontade de soltar uns palavrões aqui para dar intensidade, mas eu estou me segurando aqui, entendeu? Então, assim, o objetivo é reter esse dinheiro na cidade. Então, a gente vai... Isso aqui é a Avenida Nossa Senhora do Bom Sucesso. É a espinha dorsal da cidade. A gente vai colocar 5G puro, de graça para quem quiser investir na cidade. Então, imagine o seu estabelecimento, quem estiver assistindo. Né? O que eu quero vou dar como exemplo aqui, né? Eu quero um Outback lá, eu quero um Barbacoa, eu quero um Fridays, ou qualquer outro similar. Se você se instalar em Pinda, isso aqui vai ser de graça para você. Porque elevando o padrão de consumo, a gente vai ter mais contratação. A gente vai conseguir, veja, a classe ABC que contrata a C, D e E. Se eu não ajudar eles, não há contratação. Então, é um investimento estrutural. É usar a tecnologia como vetor de crescimento econômico. E olha só, aqui o plano diretor crescendo para adensar a cidade, o parque industrial aqui, ali naquele meio a gente tem uma escola, né, do Senai, mas a gente pretende criar uma escola, parque, hub, não quero rotular, porque todo mundo, né, fala, mas um espaço para pegar aquele, né, que está na ponta e está investindo neles, aquele mais vulnerável, e torná-lo economicamente ativo. Então esse projeto visa isso. Eu vou finalizar já. E aí uma outra questão, mudar o padrão. Quem disse que o prédio público, a rede dele, tem que ser só da prefeitura? Então a gente está convertendo biblioteca em espaço de coworking. E é nesse padrão aqui. Alguém já viu um prédio público desse jeito? Isso aqui é na beira do rio, vai ficar desse jeito. Isso aqui são salas de... Essa ideia eu copiei da Natura. Lá na Natura, lá eles têm, no meio do jardim, são as salas de reunião. Eu achava o máximo, mas isso faz tempo já, deve estar melhor. Mas o fato é que a gente vai fazer isso na gestão pública. Não é vai fazer, já está acontecendo. Tá? Já está acontecendo. Então aqui é um espaço para aquele pequeno empreendedor. O Julinho aqui não é propaganda que eu vou fazer. Tem um rapaz lá que é motoboy. Ele falou, Danilo, você consegue ajudar ele? Eu não esqueço. Rapaz esforçado, cego de um olho, a respeito aqui, mas cego de um olho, ou seja, todas as dificuldades. O cara pegou o dinheiro do bolso e investiu num aplicativo para poder fazer entrega. Esse cara precisa de ajuda, esse cara pode estar aqui. Então a gente vai ajudar e vai dar o suporte para ele empreender. Quem sabe ele contrata mais pessoas. Mas no mínimo ele está salvo. E aí, por último, a gente investir em ferramentas de ciência de dados para o investidor. Isso aqui é uma ferramenta onde você consegue analisar todos os indicadores da cidade e escolher qual é o melhor local para investir. Isso aqui, ó, é uma análise da classe C. Isso aqui é um cruzamento onde que tem hotel. Então eu consigo cruzar esses dados e falar, olha, eu tenho um espaço aqui que eu acho que se eu cruzar todas essas informações parece que tem aonde colocar o dinheiro vai. Eu estou finalizando já, não brinco comigo não. Tempo atrás eu recebi um rapaz da Swift, sempre uso esse. Ele falou, Danilo, tem uma loja na frente do shopping que ela está fechando no positivo, mas ela não performa igual as demais. Eu falei, por quê? Eu falei, qual que é o seu público? Ele falou, classe C. Eu falei, tá errado. Eu
Friend Shopping é predominantemente A. E outra, você está colocando uma loja dentro de um supermercado que vende o seu produto. Por que ele vai parar com dificuldade ali, sendo que ele pode parar no shopping e comprar o seu produto? Normalmente quem compra na Swift é aquele cara que faz churrasco, né? Eu compro só carne para o meu churrasco. Ele não vende cerveja, não vende refrigerante. Não, eu sou casado, o meu churrasco é de mulher, né? Tem maionese, tem arroz, né? Então, assim, não é só carne, né? Então, assim, eu tenho que... Todo mundo sabe que é assim, né? Então, enfim, a gente tem que pensar nos demais. Então, e outra, o shopping paga o estacionamento dele para quem consome lá. Por que eu vou parar aqui se a 100 metros, né? A 100 metros eu tenho outro com comodidade e ainda posso fazer outras coisas? Você escolheu o local errado. Então, se ele soubesse que tinha essa ferramenta, aí eu fiz umas análises e ele conseguiu já ver. Provavelmente vai investir em outros cantos da cidade, porque agora ele tem assertividade nos números. Então, com isso, a gente hoje, qualquer empresário que quiser, pode chegar lá, a gente vai gerar o business case junto com ele. Primeiro, porque a gente fala a mesma língua. Né? Segundo, porque a gente quer ajudar ele a chegar lá. Né? E segundo, porque se ele tiver êxito, nós temos êxito. Então, era isso que eu tinha para falar para vocês. Ok?